mais um episódio do Essa Pod, gravado aqui na Smart Active, no centro da cidade. Se você precisa fazer o seu podcast, fazer um vídeo institucional, procura aqui e diz que assistiu aqui, que ouviu falar da Smart Active aqui no Essa Pod, tá? Romina e eu. Oi, Romina! Oi, Lu e eu e Lu, sei lá. E aí, tudo bem? Dizem que é Romina e eu que eu tenho que falar português, né? Dizem que é. A nossa então diretora que falou. Então tá bom. Tá certo. Então é isso, tô procurando falar, sou que nem a Cíntia Chagas. Português tá, perfeito. Isso aí. Mentira, ainda não cheguei lá. Então, nossa entrevistada de hoje está fazendo a diferença aí na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres, por isso que a gente escolheu, né, chamá-la. Claro. Aqui o nosso foco é a mulher. O nosso foco é a mulher. Então, assim, quando ela falou, né, com a gente que o foco dela também era mulheres, né? Então, a gente... Exatamente. Bem-vinda, Aline Rodrigues, psicóloga. Agora eu vou colar aqui. É o quê? Seja bem-vinda, Aline. Especialista em psicologia analítica e psicologia positiva. Isso aí. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho, trazer um pouquinho essas reflexões para as mulheres. Eu acho que vai sair coisas legais aqui para a gente trocar com elas. Sim, com certeza. E sim, essa é a minha formação, né? Eu sou psicóloga há 15 anos, formada há 15 anos. E eu fui para a linha analítica, que é a linha do Jung. E mais recentemente eu fiz a especialização em psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Então, eu quero isso aí, gente. É muito demais, é muito incrível, assim, muda a vida, né? A Aline antes e a Aline depois da psicologia positiva. Realmente psicologia positiva. Isso. Que a gente aprende o que cientificamente é comprovado que traz mais felicidade para o ser humano. Então, são coisas simples que a gente consegue colocar e que, se eu começar a contar, talvez fale assim, isso eu já sabia, mas que a gente não pratica, sabe? Mas isso é para qualquer pessoa, quer dizer, qualquer mulher, ou para quem está numa depressão, por exemplo? Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Inclusive, hoje tem estudos que para quem está em depressão, porque quando eu comecei a estudar, eles entendiam que para pacientes com doença como depressão, por exemplo, não era indicada a psicologia positiva. Hoje já tem estudos mais avançados que dizem, inclusive, a contribuição que existe para um paciente com depressão, para sair da depressão, utilizando as técnicas da psicologia positiva. E por que essa psicologia positiva na sua vida? Por que você escolheu trazer isso e trabalhar com isso e trabalhar com mulheres, né? Nossa, eu fiz muitas perguntas aí. A psicologia positiva, ela não está atrelada necessariamente a mulheres, né? Ela veio antes da minha escolha por trabalhar com mulheres. Na verdade, eu acho que a minha escolha por trabalhar com mulheres já está em mim há muito tempo, mas nada definitivo, né? Eu iniciei minha carreira de psicóloga em RH. Então, eu atuei por 16 anos em RH, com desenvolvimento de pessoas. Então, em 2013, eu fiz uma formação em coaching e eu conheci a psicologia positiva nessa formação que eu fiz. Ah, legal. Lá, na formação de coaching, eu tinha utilizado várias ferramentas da psicologia positiva para trabalhar com o coach, né, com o cliente. E a partir daí eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais, e eu vi que tinha muito da psicologia positiva que a gente conseguia trazer para empresas, né? Felicidade no trabalho, bem-estar no trabalho, quanto isso gera lucratividade. Então, eu fui primeiro por esse caminho. E aí, eu consegui trazer para organizar isso junto ao trabalho de clínica que eu comecei a fazer posteriormente. Né? E por que mulheres? Então, mulher veio no decorrer da minha carreira, então eu sempre trabalhei na área da saúde, em hospitais, né? Eu sou de São Paulo, e aí sempre trabalhei na área da saúde. O público predominante de funcionários de um hospital são mulheres. Então eu tinha muito contato, então dentro do RH, eu era consultora, eu ouvia muitas histórias, e muitas delas de questões sociais, de questões de relacionamento, quanto isso impactava, inclusive, na entrega do trabalho, no dia a dia. E aí a gente acabava fazendo trabalhos, né? Eu falo a gente porque tinha um grupo de pessoas, né, que trabalhavam com essas mulheres, às vezes trazendo até essa autoestima, recuperando algumas questões que ficavam perdidas por conta dessas relações. Então, dali já despertou alguma coisa em mim, né? E eu continuei, fazia paralelo, né? Trabalhava em RH e paralelamente atendia, não só mulher até então, mas atendia na clínica alguns clientes nos meus horários vagos. Ano passado, comecei a maturar isso dentro de mim, assim, bom, eu acho que quando eu entrei para psicologia, minha intenção já era clínica. O RH eu fui levada, me apaixonei, mas meu amor maior era a clínica, né? E aí eu falei, bom, eu vou pensar na minha transição de carreira, porque é o que meu coração está pedindo, eu entendo que vai fazer mais sentido hoje para mim. E eu comecei a pensar qual seria o nicho, né? Hoje fala-se muito sobre precisa focar, precisa ir para o nicho. Focar em alguma coisa, né? Para você se especializar e tudo mais.
E a princípio eu tinha a ideia de mulheres, mas ainda não estava tão fortalecido, porque eu falei, como é que vai ser, né, transitar de carreira e ainda colocar um limite, só vou atender mulheres, será que vai dar certo? E aí, durante essa transição, eu percebi que uma das maiores demandas das pessoas que eu tinha convivência, seja amigas, conhecidas, pessoas da empresa, era muito a questão de dependência emocional. Então, o que eu recebia de pessoas assim, ai, me ajuda, eu tô com uma situação X, ou era uma dependência emocional por uma questão amorosa, ou uma dependência emocional da família, né, de pais, de filho, a questão do ninho vazio, né, então a mulher quando o filho vai embora, depois que ele cresce, então a mulher também fica com aquele sentimento de dependência. Então eu falei, bom, eu acho que pode ser um caminho. E aí, eu já tive uma questão comigo de dependência emocional lá atrás, que eu vivi e que eu tive a oportunidade de me conhecer e superar isso, né, através de uma relação que eu rompi. E eu falei, bom, eu acho que eu vou escrever sobre isso para, de repente, levar essa informação, né, contar um pouquinho da minha história para, quem sabe, inspirar outras mulheres com isso. E ajudar, né? Eu acho que quando traz a história da vida, né, que você passou por isso, né? Não é simplesmente um estudo. Você pegou lá, vou estudar. Não, eu passei por isso e eu tô trazendo isso aqui. E as mulheres têm muitas dores, né? Muitas a gente carrega muita coisa, né? Muita crença, né? A gente cresce ouvindo que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, que a gente não é... Né? Hoje eu falei isso com meu marido sobre a minha criação, né? Porque, assim, é uma criação mineira e é aquela coisa bem, assim, do catolicismo muito forte na família. E eu tava falando com ele hoje, eu pensando, gente, eu não podia nada. Romina não pode isso, não pode aquilo, mas o Juninho e o Léo, que são os mais velhos, eles podem sair, eles podem chegar tarde. A Romina, não. Então, a gente cresce pensando, né, passando muito por isso, né? E até eu me libertar demorou muito. Muito por isso. E a crença de que ruim com ele, pior sem ele. E aí o que a gente vê de pessoas, de mulheres em relações que são infelizes, que às vezes até sofrem violência, que permanecem nessas relações. Né? Continuam, eu conheço. Por dependência, mas é muito por triste, medo. Né? É muito triste. É muito triste. Mas e aí? Aí você tava numa relação também que não tava legal e por causa disso você trilhou esse caminho. Vai lá. Isso lá aos 30 anos, né? Hoje eu já estou com 40, então lá aos 30 anos eu tive essa relação. E eu falei, bom, vou contar a minha história, porque foi realmente um rompimento também de dependência para independência, mas não que foi de uma hora para outra, né? Foi um processo. Imagina. E eu falei, bom, vou escrever para uma revista que eu assino, ele abre espaço para que a gente possa, para que assinantes possam escrever. E aí eu fiz uma matéria contando um pouquinho da minha vida, falando desse complexo de Cinderela, que a gente tá sempre esperando o príncipe encantado e tudo mais. Falar sobre isso. E tava lá, enquanto eu mandei, despretensiosamente, falei, não sei se vai publicar ou não. E enquanto isso, eu fui maturando a ideia de fazer minha transição de carreira. E, bom, decidi, conversei lá na empresa, saí e... coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, né? Mas uma semana depois, a matéria foi publicada. Caramba. E aí foi muito legal, porque um monte de mulher me procurou para falar, nossa, identifiquei com essa história. Você deu voz às outras mulheres. Foi muito legal. Me identifiquei muito, foi muito bom para mim, eu tô passando por isso. Então, de lá, algumas pessoas já viraram clientes, outras viraram... Estava muito iniciante no Instagram e tudo mais, então outras viraram seguidoras e comentam e falam... E aí eu falei, bom, se eu tinha dúvida do nicho que eu ia seguir, agora eu não tenho mais. Tá aí. Vou trabalhar com mulheres e eu quero que essas mulheres vivam o que eu vivi, que possam se realizar e se autoconhecer. E hoje em dia, nós mulheres, nós temos essa carência, né? Tanto, assim, questões de relacionamento, né? Que foi o que você falou. A gente vê muito isso acontecer em casa mesmo. Culpa com os filhos. Culpa com os filhos. Culpa, mulher cheia de culpa. Muita culpa, né? Hoje a gente estava até falando disso. A gente está no trabalho, mas ao mesmo tempo a gente está resolvendo tudo de casa, né? É isso aí. Então é uma carga, é um excesso de coisas para a gente fazer a todo momento. Aí às vezes vem a baixa autoestima que você chegou a falar. Às vezes a gente se sente assim, nossa, sabe? E vem aquela questão toda de a gente cuida do outro, mas a gente não cuida da gente. Depois, né? A mulher tem muito isso, né? Então eu imagino que você deve trabalhar muito essas questões também, né? Muito. E quando você fala assim da baixa autoestima, às vezes a gente olha para uma mulher, de repente, que a gente não está dentro de um padrão de beleza ou dentro de um padrão social, né? E a gente diz, talvez essa pessoa tenha baixa autoestima, mas isso não tem nada a ver nem com padrão social, nem com padrão de beleza, nada, porque existem mulheres em todos esses padrões que continuam com a baixa autoestima, é muito mais interior, né? Muito mais de como ela cresceu, do quanto ela acredita no seu potencial,
do quanto ela foi reforçada sobre isso durante a vida. E que, enfim, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, machista. Total. Né? E aí, dificilmente, pessoas da nossa idade e dali para frente teve esse estímulo quando era criança, né? De ser independente, de estudar, de trabalhar, de não depender de um marido, ou não depender de alguém. É bem difícil, né? E assim, isso vem lá desde os primórdios, né? A mulher sempre foi aquela que tinha que ficar em casa, né? Esperando o marido chegar, cuidando dos filhos. E isso, ao longo do tempo, mudou muito, mas a gente ainda não chegou onde que a gente quer chegar, né? E aí você, por exemplo, tem algum caso de algum paciente, você não precisa falar nome, nada, mas alguma mulher que sofreu, acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da violência, né? Sim. Tem alguém que sofreu isso e que você conseguiu tirar essa pessoa desse relacionamento? Às vezes era uma, não sei, tá? Mas assim, era uma pessoa que estava presa ali há muitos anos, com a autoestima baixa, com tudo que uma mulher, né, pode ter. Tem algum caso que você queira falar? Quer falar, Lu? Não, se eu fico falando, fico pensando numa mulher que depende totalmente do marido, né, e sofre abuso, é difícil sair. Isso. Eu já ouvi muitos casos, então eu imagino que você deve passar por isso, de pessoas que falam assim, tá... Não é impossível, lógico, mas Lu, deve ser muito difícil. Deve ter pessoas assim, Lu, eu não posso sair do meu relacionamento porque o meu marido paga tudo, ele faz... Um exemplo, tá, gente? Ele faz tudo, mas ele chega em casa, ele bebe e bate em mim, mas eu não posso sair, porque eu vou pra onde? Isso aí. Pra onde eu vou? Não tenho família, não tenho... Deve acontecer isso, a gente vê isso, Claro. né? Aí me conta aí algum caso que você queira até trazer pra gente, porque às vezes alguma mulher que pode estar, né, escutando a gente, pode estar passando por isso e não sabe como. Sim. E às vezes a gente pode aqui ajudar, dar esse apoio, dar um clique aí na cabeça delas. Sim. Essa questão da independência financeira é um dos pontos, mas está longe de ser o único, né? Porque tem muitas mulheres que conseguem ter emprego, ter carreira, e mesmo assim não conseguem sair da relação. Porque muitas violências são muito mais psicológicas até do que financeiras, do que físicas. É muito mais comum. Não que não tenha física, a gente vê aí a torta direita, né? Mas o velado é o que mais acontece, né? Que é essa violência psicológica. Então, vou contar tem 2 casos que eu acho que vale... Isso que é muito importante a gente te ouvir. Um dos casos, a cliente já me procurou com essa demanda, ela já sabia que estava vivendo uma relação, mas ela não conseguia nomear, ela só trazia que ela era infeliz e que ela não queria mais estar nessa relação, né? E aí era uma relação cercada de traição, com 3 filhos, ela bem jovem, estava há mais de 19 anos numa relação, e aí, enfim, com condição social baixa, porém ela quem era a pessoa que bancava a família efetivamente, mas mesmo assim, tem uma expressão, não sei se vocês conhecem, que chama gaslighting. Conheço. Que é uma violência psicológica que é muito sutil, que sabe aquela coisa quando você fala assim, você tá me traindo, a pessoa fala, você é louca, você não sabe o que você tá fazendo, você tá falando, você tá inventando, isso é coisa da sua cabeça. E a pessoa começa a acreditar que aquilo de fato é coisa da cabeça dela. Ela começa a entender que ela tá ficando louca, que ela tá ficando paranoica, que ela tá vendo coisa onde não existe. E essa paciente me procurou exatamente nessa situação. Ela vivia exatamente isso. Cada vez que ela falava de se separar, ele falava tudo isso pra ela, depois ele falava, você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você, como é que você vai viver sem mim? Você não vai conseguir arrumar outra pessoa que te ame como eu. E aí, isso alimentava e trazia esperança para que ela continuasse nessa relação. E o círculo não parava de acontecer. E ela amava ele. Amava ou tinha uma dependência muito grande, um medo muito grande de fato, não conseguir outra pessoa. E aí, sabe a frase que eu falei, ruim com ele, pior sem ele? Era a frase que a mãe dela mais dizia para ela. Nossa. Ela cresceu ouvindo isso. Então, ela não conseguia sair dessa relação porque ela tinha muito a ideia de que com ele seria muito pior. Sem ele, desculpa, seria muito pior. Então, ela não tinha esse movimento de sair dessa relação. Então, ela foi traída e de 7 anos pra cá, ela vivia essa relação o tempo todo nesse formato. Ele traía, ele fazia as coisas, aí ela ficava sabendo o que estava acontecendo, reclamava e ele falava, não, você é louco, as coisas da sua cabeça, eu te amo, você é a mulher da minha vida, voltava. Aí o ciclo se repetia. E foi assim por 7 anos. Com filhos, né, junto, tudo isso. E aí, sim, a gente conseguiu num trabalho, que não foi também um trabalho rápido, né? Foi um trabalho muito de fortalecimento, dela entender. Tem que fortalecer muito,
dela entender, né, as potências que ela tem, do quanto não existe isso de que ruim com ele, pior sem ele. Ela é uma mulher jovem, mas isso também não tem a ver, porque às vezes tem mulheres mais velhas que ficam em relações assim por achar, por ser mais velha, nunca mais vai encontrar ninguém. Isso não tem a ver, né? E ela conseguiu, por fim, colocar um fim nessa relação. Saiu da casa a princípio, mas depois retornou, ficou com os filhos e ele foi viver a vida dele. Então, assim, ela tá ainda no processo, né? Não é um processo que está completamente cicatrizado dentro dela, mas ela tá muito segura de que essa relação não volta mais. Ela não continua mais vivendo nessa situação que ela vivia, né? E um outro caso, é um caso interessante também de uma cliente que me procurou, ela não tinha nenhuma queixa com a relação dela, né? As questões eram outras, a gente foi trabalhando outras coisas, até que um dia ela começou a trazer questões e que ela não se dava conta do quanto ela era violentada. Meu Deus. E violentada no sentido de não dar importância quando fala, de ignorar, de chamar de burra, de falar que, ó, essa barriga que feia, porque ninguém vai te querer, porque seu corpo é isso. Isso o marido falava pra ela. Marido. Vou te trocar por 2 de 20. E daí pra pior, sabe? Nossa, assim, gente. de dizer, não, mas quem que vai te querer com esse corpo? Quem que vai te querer? E assim, não tinha a menor razão para ele dizer isso, porque também era uma mulher bonita, mas ela não se enxergava dessa forma mais. Ela passou a entender que, realmente, nossa, eu sou horrorosa. Então, a autoestima dela foi no pé. E aí, o processo psicológico é exatamente isso, né? A pessoa que é o manipulador da história, ela diminui a autoestima, enfraquece essa vítima para que ela fique ali no domínio dele. Então, ele vai falar o que ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser, e ela não vai sair de lá porque ela tem receio de não conseguir mais ninguém. Esse é o processo. Então, a pessoa precisa se dar conta de que ela está vivendo aquilo, e que aquilo é um processo de envolvimento psicológico mesmo. E aí, bom, por fim, o dela é um caso incrível, porque ela separou, conseguiu se separar desse marido, e hoje ela já está numa relação nova, com um rapaz super mais jovem do que ela, que eles estão vivendo um relacionamento super saudável, super gostoso, e ela sempre traz, nossa, eu achava que aquilo era a relação, que era com aquilo que eu tinha que me conformar, e ela percebe que não. A gente não tem que balizar as relações por esse tipo acho que a de maioria, relação. né, de quem se separa, eu acho. Sim. Eu acho que acaba descobrindo que aquilo não era o... Essa não é a realidade, não é isso que a gente tem que esperar. Não é, exatamente. E agora, como saber o que é realmente bom, né? Quer dizer, às vezes você tá numa relação, você tá feliz, mas aquilo às vezes não é feliz. Aí, de repente, se separa, não por sua vontade, às vezes o cara vai embora, e aí você descobre, caramba, eu não era feliz, mas achava que era, né? Isso aí. Isso acontece também. Porque você, talvez, dependendo do tempo que você tá com a pessoa, de repente é a única relação, ou quase a única, né? Se casa muito jovem, e aí não consegue ter um parâmetro mesmo, né? Se casa, em geral, as pessoas, quando se casam muito jovem, se envolvem com aquele núcleo familiar, né? Deixa de ter amigos, deixa de ver a realidade lá fora. E isso é um ponto que eu trabalho muito com as minhas clientes, né? O quanto é importante. Eu sou muito favorável, né? Às vezes a pessoa pergunta, você é favorável à relação? Sou favorável, eu tenho a minha, e eu sou favorável que as pessoas tenham, sim. Desde que sejam relações saudáveis e que respeitem a nossa individualidade, que a gente possa ser o que a gente é. Né? Eu sou essa pessoa dentro dessa relação, mas eu tenho amigos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha carreira. Porque se alguma coisa não der certo, eu tenho outras coisas para me sustentar. Minha sustentação não pode ficar em cima de um pauzinho só, né? Sim. Eu tenho que ter outras perninhas. Eu me separei, né? Uma vez, quer dizer, foi umas 2 vezes. Mas na primeira vez que eu me separei, eu fiquei totalmente sozinha. E aí depois eu aprendi, sabe? Porque eu tinha 3, 4 amigas no máximo, né? Que eram casadas, eram ocupadas, enfim. E eu não cultivava aquilo. Quer dizer, eu sabia que elas estavam ali, que se eu ligasse para encontrar, mas eu fiquei completamente sozinha. Eu saí do trabalho, casa, trabalho, eu não, sabe? Aí nós voltamos, enfim, nós retomamos o casamento depois de 1 ano e meio, e aí eu aprendi, né? Que aquelas amizades que eu tinha feito nesse 1 ano e meio, que eu saía, para beber, para o cinema, eu mantive e tenho até hoje. Tenho grupos de 3, tem um grupo até de 17 mulheres, que a gente se encontra, né, sempre, e eu não deixo de ir. Eu falo, hoje eu vou me encontrar com as meninas. É fundamental. E assim, lógico, ele nunca proibiu, óbvio que não, mas eu não sentia necessidade, entendeu? Eu tava ali, tinha meu marido, meus 3 filhos, pra que eu ia querer, né? Mas aí quando eu me vi nessa situação, que ele saiu de casa, né, e aí eu falei, e agora?
né? Então, assim, eu fiquei muito sozinha e nunca mais. Para mim, isso aí, uma rede de amigo é tudo, né? Amiga, a gente tem que ter esse tempo de tomar um café com uma amiga, chamar para tomar um vinho, dentro ou fora de casa, enfim, de preferência fora. Isso é muito importante. Isso aí foi essencial para mim, né? Principalmente na segunda separação, eu, né? Vai, né? Então, vai, uma hora, quando você quiser. Se achar que deve, você volta, ou, né, se eu tiver afim ainda, enfim. Foi lá resolver os problemas dele. Mas eu, né, me mantive firme na segunda, porque eu estava com minhas amigas, né? A gente saía, a gente viajava para o Hotel Fazenda. Então, assim, não sofri tanto quanto da primeira, sabe? Eu tinha essa rede de amigos, é muito importante. É muito importante. E a gente quebra a ideia de que o outro te completa, né? Exatamente. Você tem tudo em você. O outro vem para te complementar. É uma pessoa que vem para somar, para estar ali como seu parceiro, mas não te completar, porque você já tem tudo em você, você já é completa. E aí, quando você tem essa rede de amigos, e até essa palavra que a gente ouve muito, né? A própria solitude, você praticar a solitude. Sim, também é importante. Né? São passos, né? Você não consegue sair do nada, começar a praticar a solitude, mas são coisas que a gente vai experimentando. Hoje eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu gosto de tomar um café, gosto de tomar um vinho. Vou num lugar bem bacana e vou fazer isso sozinha. E eu com a minha companhia. O primeiro dia vai ser ruim, o segundo dia vai ser ruim. Eu na minha separação, eu sentava várias vezes ali do lado da Silveira, no Berbigão. Eu adoro aquele pastel de camarão. Você não paga não, hein? Mas eu cansei de sentar ali. Às vezes eu ligava pra uma amiga que mora ali perto. Você pode? Não posso. Às vezes ela podia. Quando ela não podia, eu sentava lá, tomava 2, 3 chopos, comia meu pastel e ia embora. Levantava os garçons, até já me conheciam. Mas eu não tenho problema de fazer isso. É interessante, tem muita mulher que tem problema de fazer isso. Eu tenho. É isso que eu ia falar. Eu não consigo fazer assim, claro, né, gente? Eu vou ali, eu tenho um médico, eu consigo ir sozinha, ok. Mas eu sou uma pessoa assim, por exemplo, meu marido, ele viaja muito a trabalho. Então, às vezes, eu fico um final de semana, que aí as crianças vão pro pai, né? E aí, às vezes, um final de semana eu tô sozinha em casa. Eu fico completamente enlouquecida. Eu começo a ligar pra Clara, minha filha, vai dormir com a mamãe hoje? Eu não gosto de ficar sozinha. Aí, Bruno, mãe, mas a gente tá aqui no meu pai. Ai, gente, vem ficar comigo. Aí, o que tá acontecendo agora? Quando o Marcel viaja, os dois, o Bruno e a Clara, combinam entre eles quem vai ficar com a mamãe. Porque ela não gosta de ficar sozinha. Então, assim, isso é uma coisa muito minha, assim, que eu tento trabalhar. Já são anos tentando trabalhar. Mas eu sempre tive muito medo da solidão. Solidão mesmo, de ficar sem amigos, de ficar sem ninguém, de ficar sem um companheiro. Isso é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo. E aí, Aline, fala aí. Me ajuda. Dá o seu cartão, passa seu cartão. Passa seu cartão. Então, é que vocês estão falando sobre isso, eu não consigo. Nossa, olha... Assistir filme sozinha, quem é? Eu acho que é a Aline. Que já falou, gente, não me mandem no cinema sozinha. Eu preciso de alguém para eu poder compartilhar minha ideia, para eu poder falar sobre alguma coisa. Eu tenho um pânico da solidão. Você já fez? Não, porque eu tenho medo assim, eu vou no cinema sozinha. Que isso, vai, eu já fui no cinema sozinha, comprar um baldão de pipoca, um baldão de refrigerante. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir. Adoro. Indo. Como tudo na vida, né? A gente aprende fazendo. Sabe que minha mãe tem 79 anos, ela viaja sozinha pela Europa? É maravilhoso. A viagem... Super admiro óbvio quem faz que isso. Agora ela vai pra Turquia, mas vai com uma amiga. Mas ela tem planos para final do ano ir sozinha. Obviamente que ela vai, a maioria das vezes, para cidades que ela já conhece, mas ela também sempre vai conhecer uma cidade ou outra. A única coisa agora é o lance da mala. Mas ela falou assim, minha filha, sempre tem alguém para botar a mala em cima, pegar minha mala ali. Sempre tem um cara bonzinho, uma pessoa que me ajuda. Mas é a única dificuldade dela. Por exemplo, vai para Paris, sei lá, o metrô, muita escada. Né? E aí ela faz essas viagens meio econômicas, né? Então ela sai do aeroporto de metrô. Não sei se Paris tem, mas enfim, qualquer cidade que tenha metrô, ela pega. Aí chega lá, um monte de escadaria com mala. Então essa tá sendo a dificuldade dela viajar, mas ela tá super inteirona pra fazer isso. E ela vai sozinha. Eu adoro minha companhia, ela fala. Viajar gente, é né? muito maravilhoso. Sim. Assim, eu acho que eu comecei a me despertar depois dessa minha separação, desse meu apego a ter alguém para fazer tudo. Eu não ia ao cinema sozinha, eu não saía para jantar sozinha. Primeiro porque eu acho que tem aquela preocupação, o que as pessoas vão pensar, né? De ver uma mulher sozinha na mesa. Verdade. E aí você vai desconstruindo isso aos poucos, também não é do dia pra noite. E aí a viagem, quando eu fui fazer minha primeira viagem sozinha, eu pensei, bom, se eu for pra uma praia, por exemplo, eu vou ficar muito sozinha, porque eu vou ficar ali na praia, não vou conhecer ninguém.
Não, então a minha primeira viagem sozinha eu vou para um destino onde eu preciso de pessoas para fazer, sabe aqueles grupos turísticos para fazer, vamos para uma cachoeira, vai todo mundo junto e tal. E aí eu fui para Bonito. E aí, quando você falou da cachoeira, eu pensei em Bonito. Foi incrível, porque eu conheci muita gente. Eu não fiquei um dia da minha viagem sozinha. Trouxe essas amigas comigo. Então assim, a gente além de tudo fez amigos para a vida. E aí, depois disso, destravou, né? Eu fui para muitos lugares sozinhas. E hoje eu tenho uma relação. E hoje, deu certo pra gente viajar juntos. Deu, não deu. Eu falo, olha, então eu vou. Que tá tudo bem. Só que, obviamente, que é uma maturidade que precisa adquirir na relação e fora da relação. Sim. Né? De conversar, de estar muito bem estabelecido, de estar muito bem tranquilo. Tem que estar, né? Tipo assim, a minha relação hoje é tranquila, no sentido de vou tomar um café com a Lu, vou tomar um vinho com amigos, né, com amigas, enfim. É super tranquilo desse lado, a gente consegue. Agora, engraçado que ele não sai, né? Ou ele sai comigo ou ele tá trabalhando. Ele não é aquela pessoa igual eu que tem que tomar um vinho com uma amiga. Meu marido também não ele é mais... E aí que eu acho, se ele começar a sair pra tomar vinho com um amigo, eu acho que eu não vou gostar não, tá, Marcel? Sabe o que eu ia dizer? Que tipo, eu posso, mas você não. Essa é uma armadilha de muitas mulheres. E assim, eu não vou fazer, porque se eu fizer, ele vai fazer também. Não, mas eu faço, mas ele não pode. Ai, meu Deus, fala sério, Romina. Isso, a gente tem que fazer uma terapia de ciúmes. De possessão, né? De possessão. Não, eu sou tranquila. Eu só fiz assim, calma, fala direito, calma. Enfim, mas é isso. Até parece, né? Eu jogo o prato na parede e mandando ela ter calma. E deixa eu te perguntar, como é que você acha que a psicologia, por exemplo, tem uma mulher, né, que depende financeiramente do marido e o casamento tá legal, não vou falar nada de ruim, não. O casamento tá legal e tal, como é que você acha? Mas ela quer empreender, né? Vamos supor, eu vou te dar um dinheiro aí, vai empreender. Como é que você acha que mas a pessoa... Isso. Mas a mulher, ela tá ali dentro de casa, ela, né, acabou de criar os filhos, quer dizer, o filho já tá lá com 15, 16 anos, 18 anos, sei lá. E como é que você acha que a psicologia pode ajudar essa mulher para empreender? Porque, assim, aqui é importante a gente falar isso, né? Porque aqui a gente quer incentivar mulheres a empreender, né? Seja montando seu consultório, que também vocês são empreendedores também, seja vendendo semijoia ou, sei lá, revendendo roupas, enfim. Mas ela não sabe nem por onde começar, né? E porque ela tem essa insegurança, né? A insegurança de falar com as pessoas, de abordar pessoas, enfim. Com quem vai ficar o filho, quem vai fazer a comida. Ela tem essas questões, né? Que óbvio que depois isso aí vai se resolvendo. A pessoa pode empreender, né? A pessoa pode empreender em casa e cozinhar, enfim, pode fazer tudo. Mas como é que você acha que a psicologia, você acha que a sua psicologia pode ajudar essas mulheres a empreender, a começar um empreendimento em casa mesmo, por enquanto? Você acha que pode? Sim, porque aí a ideia é para cada mulher, a gente vai entender a necessidade, o interesse, né? E a partir do quê? Dos desejos que ela tinha lá, sei lá, às vezes fica guardado desejos e que ficou lá esquecido, e que nem ela se dá conta, se torna até inconsciente, sabe? Então, na terapia, é um pouco desse olhar, assim, vamos resgatar quais são suas aptidões, suas habilidades, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer fazer. E aí, eu acho que é muito um passo a passo, né? Não é sair fazendo. Não, lógico. Se ela tem essa questão de família, de filho, de não sabe como falar. Então, qual que é o passo a passo que a gente vai fazer? Então, vamos estruturar primeiro a questão familiar. Depois, vamos buscar cursos, coisas que você possa se aperfeiçoar para que você consiga colocar em prática. E, em paralelo a isso, entendendo quais são seus desejos, suas aptidões, para casar uma coisa com a outra, né? Porque se uma mulher quer empreender e ela vai exclusivamente para conseguir dinheiro, uma coisa que ela detesta fazer, a chance dela não conseguir é muito grande, dela não dar conta, ou de repente de desistir no meio do caminho. Então, quanto mais próximo tiver desse interesse dela, e a gente conseguir casar essa boa estrutura com esse interesse, é esse o caminho, né? E aí, assim, a gente vai olhar a infância, vai olhar lá atrás os desejos, se fez a formação que queria ou se fez uma outra formação, porque o que era muito comum, né? Os filhos faziam muitas formações que os pais indicavam e não era o que ele queria. Então, aí você descobre, eu queria ser, sei lá, educador físico e fiz engenharia, que meu pai disse que dava dinheiro. Aconteceu comigo, Quase aconteceu comigo. E aí é isso, é buscar essas aptidões, né? O que ficou perdido lá atrás que a gente pode resgatar para trazer o melhor. O empreendedorismo, a gente precisa trazer o que tem de melhor na gente, senão a gente não consegue sustentar. Né? Diferente de você trabalhar numa empresa que você vai lá e faz todos os dias um pouco,
mesmo que você não goste, você vai empurrando, vamos dizer assim. Agora, para Sim. você manter uma empresa, manter pessoas com você sem amor, né? Não mantém. Até porque você precisa vender, né? Isso aí, exatamente. Você precisa vender o seu trabalho. vender serviço, vender coisas, enfim, você precisa sair do casulo, não tem pra onde correr, porque a empresa, o meu salário tá lá. A pandemia pra mim foi super tranquila. E eu não tinha muito trabalho mais, mas meu salário estava lá todo mês, né? Eu ajudei muita gente eu ajudei, né, na pandemia, porque eu não tinha, porque, né, pessoas simples, óbvio, que eu ajudei, porque meu salário também não dava para tanto. Mas porque tinha que prestar serviço, fazer alguma coisa, eu não podia, né? Dependia daquele serviço para poder ganhar o dinheiro. Mas eu passei super tranquila, né? Eu não sei por que eu falei isso. Ué, sei lá, mulher. Gente, ela é demais. Não, e eu aqui, você falou porque você sentiu vontade. Ela tá me passando, eu quero isso tudo, tá? Ai, o que a gente tava falando? Se alguma coisa estranha, você corta a garganta. Coitada da Aline, gente. Não, gente, eu não entendi. Não, mas o papo tá tão bom. Não, eu tô aqui cheia de eu só queria, aí do nada. É porque eu queria fechar o assunto, mas eu não tava entendendo por que eu falei isso. Gente, não, o pior que eu me senti, assim, agora o Marcel vai viajar daqui 10 dias. Família, eu quero uma foto sua no cinema com pipoca. Pronto. Vocês vão pagar o meu cinema e minha pipoca? Pronto. Meu Deus do céu. Acho justo. Precisamos Tá, mas foto. voltando aqui, que eu vou falar com a Aline o seguinte. Tá. Essa questão do empreendedorismo feminino, né, que você tá falando aí. Só que muita mulher não recebe apoio em casa, né? Ela quer empreender, você deu aí, falou sobre isso. E qual é esse peso para essa mulher? Ela quer, aí o marido não apoia, o filho não apoia, a sogra fala, não, ela tá maluca, ela é louca, ela vai começar a empreender agora, com 40 anos de idade. Como que você trabalha isso na mulher? Como é que você pode dar uma dica para essa mulher que tá se sentindo acuada aí? Realmente a gente trazer para ela o poder que ela tem, o conhecimento que ela tem, principalmente ela conseguir se enxergar, porque na grande maioria das pessoas, das mulheres, né, que ela se vê nessa situação, ela não se vê capaz de dar conta e de começar, né? Então, acho que é resgatar essa autoestima. Tem uma questão aí que é muito comum, né, que os homens falam assim, fulano, eu ajudo em casa, eu ajudo a cuidar do filho, e eu sempre trago muito para as minhas clientes, e claro que assim, casamentos muito antigos é muito mais difícil de mudar isso. Sim. Mas mais do que nunca é importante colocar os pingos nos is, que os homens não ajudam em casa. Eles precisam fazer porque a casa é dos dois. Eles não ajudam a cuidar do filho. É isso que você tá falando. Quer ajudar, é seu filho. Eu te ajudei hoje, que ajudou. Te ajudo, não. Fez mais que sua obrigação, né? Exato, é 50% de cada um. Em toda a questão da relação da casa, 50% de cada um. Então, é um primeiro trabalho de tirar da cabeça que a casa é a responsabilidade dela, que os filhos é a responsabilidade dela. Né? E aí, assim, as outras questões que são externas, que vem muito forte, família, que vem apontar, mas você vai largar, e quando você traz da culpa, é muito forte nas mulheres, muito. Porque assim, como eu vou largar, e é o que as pessoas falam, né, você vai largar o seu filho para trabalhar, você vai largar para trabalhar, só que esse tipo de pergunta nunca vem pro homem, né, sempre vem pra mulher, então, sempre. De novo, a culpa é da mulher, a mulher largou para sair com as amigas, a mulher largou para trabalhar, a mulher largou para estudar. E o homem tá tudo certo, se ele largar, né? Nunca tudo visto. bem do homem ir tomar uma cervejinha depois de futebol. Porque vai ele trabalha muito, tá cansado. Aí vai a mulher, aí o marido vai ligar e vai falar assim: o que as crianças vão comer? O que você deixou? Calma, eu tô aqui tomando um vinho com a minha amiga. Tá, mas então o que eu faço? Eles estão com fome, entendeu? iFood. iFood. Então, assim, tem essa culpa mesmo, né? Eu vou sair com minhas amigas, mas será? Eu tenho muito... A questão não é nem a questão de culpa. Mas, por exemplo, antes de sair de casa, para qualquer lugar, para vir aqui hoje, tudo, eu já penso assim, tipo, eu tenho que deixar aqui tudo organizado. Para quando eles chegarem, já está tudo aqui. Agora, eles pensam isso para mim? Não. Pois não.
Então, acho que esse é o primeiro certeza. ponto, né? É Uhum. desmistificar essas coisas que estão na nossa mente há de muitos anos. São crenças que a gente cresce. Minha mãe coloca a comida no prato do meu pai até hoje. Uhum. E aí você fala, peraí, será que esse é o correto? Será que esse é o modelo correto? Por mais que é o modelo que eu aprendi, mas será que eu Sim. tenho que replicar isso? Não, então, eu vou Né? contar aqui. Alex, não, Lá vem não ela. escuta. Não, quando eu casei, primeira reunião de família, assim, né, lá em casa, eu me servi, o Alex na ponta, eu tava do lado dele, ele lá, com o prato dele limpo, né? Aí eu levantei pra me servir, que a mesa tava grande, me servi, sentei, aí ele me olhou assim, tipo... Aí eu falei, tu tá de na frente da família, né? Tu tá de sacanagem. Tu tá achando que eu vou te servir? Ah, não, desculpa, não vou não. Óbvio que hoje, né, que naquele dia ele levantou meio chateado e se serviu, aprendeu, nunca mais pediu, óbvio, que eu tô, ele senta do meu lado ainda, mas se eu tô com um arroz mais próximo, eu falei, me dá seu prato, eu sirvo arroz, Sim, meu filho normal. tá lá, normal, entendeu? Isso É aí. óbvio que eu faço um agrado, um café da manhã na Claro, cama, ele claro. também faz pra mim, e a minha sorte é que ele cozinha, né, então, eu só saía, não deixou comida pro filho, ele se vira na cozinha lá e faz qualquer coisa, entendeu? Isso eu não posso reclamar. Essas coisas ele ajuda. Mas, minha mãe serve meu pai. Oi? Tá, mas deixa a tua mãe servir teu pai, pô. Eu não... Cara, eu trabalho, sempre trabalhei desde 17 anos. Meu lazer, sei lá, pra servir, não. Mas muitos homens já Não. vêm assim, da Não, família, não entendeu? dá. A mãe serve É. eles a vida inteira. Aí, quando eles casam, eles querem que a mulher seja como Não, a e o mãe. A pior- mulher não é a mãe, né? Não, mas Aline? o Não, pior é não é mãe. quando você casa, quando você tem 20 e poucos anos, 30 anos. O problema é quando você fica idosa. Entendeu? Porque aí você vai querer que alguém te sirva, não vai ter. É. Você vai ter que servir seu marido que vai te servir. Uhum. Porque você vai continuar servindo. Porque Isso ele aí. tá esperando lá que A você... vida toda. E você lá com 80 anos também junto, igual a ele, mesma Gente, que idade. loucura, né? E é muito E, isso e mesmo. quem vai fazer pra você o chá? Não, Quem vai é servir você. uma bolacha? Né? Bolacha ou biscoito no Rio. Quem vai servir um chá pra você? Você vai servir seu marido. Uhum. Quem vai servir pra você? Ela também. Né? Porque, Você enfim, mesmo. Você tá doente, o marido tá doente. Você vai lá e cuida do seu marido, né? E quando você tá doente, quem cuida de você? Pois é. A gente. É. Entendeu? Então, assim, a minha sorte, graças a Deus, meu marido faz essas coisas todas. Chá, café, almoço, janta. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Mas assim, eu conheço. Minha mãe agora tá passando por isso. Né? Ele não pega nem água mais. Né? E quando a minha mãe fica doente, quem serve ela? Ninguém. É exatamente. A o que eu gente vi tem que ir também. lá dar um apoio, ela tem que contratar uma pessoa, né? Enfim. Então é isso. Então, assim, esses caras já vêm assim de casa, mas eu acho que isso tá mudando também, né? Porque assim, eu tô com 57 anos. Então, assim, eu casei, tenho o quê? 30, né? Então, meu marido, então a mãe dele já faleceu. Faleceu com 92 anos. Então, ela já vem, é das antigas, né? Então, ensinou a ele isso. Quer dizer, a gente já não tô ensinando mais isso pro meu filho. Meu Isso filho aí. se serve, meu filho faz tudo pra ele, né? Ele mesmo faz. Então, eu acho que isso tá mudando. Sim. Né? Isso precisa mudar. Precisa. Porque não é uma ajuda que a gente dá em casa, eles dão em casa. Eles têm a obrigação de cuidar da casa e dos filhos tanto quanto a gente. Isso aí, exatamente. E é tudo com a mãe, né? A escola liga pra mãe, não liga pro Isso. pai, liga pra mãe. É, Né? verdade. Qualquer coisa na escola liga com a pra mulher. mãe. Tá sentada, a própria a Raquel falou da maternando. Ela falou, às vezes tá o pai e a mãe sentados, aí seu filho tá não sei o quê. Por que não cutucou o pai? É isso mesmo. Ela fala, por que não cutuca ele? Gente, mas será que não tem como mudar isso, não? Tem, e aí é cada uma, né? Cada É. uma tomar essa É. consciência, acho que é a Uhum. primeira coisa, entender que tá vivendo isso É. e começar a colocar limite. Colocar, ainda que, é uma relação de muitos anos, dá pra mudar. Uhum. Precisa mudar. Precisa Né? mudar. Até porque senão você vai viver o resto da vida servindo outros, Sim. servindo todo mundo e você esquece de você. É, você Não já cuida da serve sua seus saúde. filhos, né? De alguma forma, você tem que Sim. servir, porque quando eles são menores, né, quem é que faz tudo, assim? Você é a mãe. É a mãe que se preocupa. É, a mãe, o pai tá trabalhando normalmente, né? A mãe também, mas enfim. Mas, então, é sempre a mãe que serve, né? Então, é isso. É. Eu falei isso. Gente, já tá demais, coitada. Tá demais. Vamos lá. Vamos falar agora, né, Fala. sobre a saúde mental da mulher, que hoje a gente tá vendo que tá todo mundo aí, né, a mulherada, pelo menos várias amigas que eu converso, né, nesses meus vinhos e cafés por aí, elas estão muito sobrecarregadas de tudo e a saúde mental estão descuidando disso. Aí vem Uhum. depressão, vem pânico, vem ansiedade, enfim, começa a vir vários problemas. Como é que a gente pode, Arline, estar cuidando dessa nossa saúde mental, fazendo uma atividade física que seja? Uhum. O que você pode falar aí pra gente?
Tem alguns pilares que a gente precisa olhar, né? Que são coisas que a gente precisa colocar, incorporar na nossa rotina como hábitos mesmo. Então, se preocupar com sono, se preocupar com alimentação, tudo que a gente já sabe, fazer exercício, tudo isso tem funções até neurais para que evitem que a gente tenha questões como ansiedade, depressão e tudo mais, né? Mas, enfim, a gente está bombardeado de um tanto de outras coisas, que mesmo que a gente faça tudo isso, pode ser que a gente ainda esteja expostas, né, a situações estressantes e tudo mais, de ansiedade. Um ponto que eu trabalho bastante com as minhas clientes, que eu até falei anteriormente, é essa questão do colocar limites. A mulher tem muita dificuldade em falar não, né, em colocar limite, tem receio até, né, de se eu colocar limite eu vou perder a relação, eu vou perder o emprego, eu vou perder a minha referência. E aí, trabalhar cada vez mais que ela, se o sim dela para o outro for um não para si, ela precisa parar e falar, peraí, acho que não tá compensando. Aquilo te agride, mas você fala assim. Isso aí. E é muito comum, pessoas passarem anos numa empresa, num emprego que arranca o sangue, porque ela não consegue dizer que, olha, esse fim de semana eu vou passar com a minha família, eu não vou ficar trabalhando. Eu vou colocar um limite. Meu horário de trabalho é de segunda a sexta, de tal a tal horário. Vai ser rígido desse jeito? Claro que não, a gente sabe que tem a maleabilidade, mas não pode ser sempre. E quantas mulheres, em especial no mercado de trabalho, estão vivendo isso, não colocam limite no trabalho. É verdade. Vem para casa da mesma forma, eu tô morta de cansada. E eu preciso fazer janta. Hoje eu não quero fazer jantar, eu quero pedir alguma coisa, quero pedir uma pizza. Fala não nesse dia. Coloca que você tá cansada, que você precisa descansar, que você também precisa de cuidado. Então, trabalhar, colocar esses limites, eu acho que é o primeiro passo para a mulher começar a cuidar da sua saúde mental. Porque senão ela tá ali à deriva. Ela simplesmente está num barquinho, ali no meio do mar, e se vier um tubarão engolir, ela tá à deriva. Sim. Se não vier nada, ela continua à deriva. E aí? Ela precisa colocar o limite dela, falar, não, até aqui eu vou, dali pra frente me machuca, me magoa, me estressa, e aí eu não vou arriscar a minha saúde física e mental. E uma coisa é muito ligada na outra, né? A gente não cuida da mente, o corpo vai refletir, e se a gente não cuida do corpo, a mente vai refletir. Verdade. Eu passei 10 anos com um presidente de empresa, que teve um carnaval que ele falou pra mim, esse carnaval você não vai viajar não, tá? Você não vai pra aquela casinha lá que você tem em Teresópolis, que não tem internet? Você não vai não, tá? Que eu vou precisar de você. E eu fiquei o carnaval inteiro. Só nos pepinos, no telefone. E aí, me fiz muito mal aquilo. Muito mal. Aí, passado uns meses, eu viajei. E ele teve que interromper as férias dele. Por algum problema. Ele era presidente da empresa, eu era secretária dele. Mas o presidente da empresa é mais importante que a secretária, né? Ele vai cancelar as férias dele ou não. Ele me ligou e falou, onde é que você tá? Eu falei, tô em San Diego. Aí ele falou, eu preciso que você volte. Eu falei assim, não vai dar. Porque estamos em 4 pessoas. Não, eu pago pra você depois. A empresa paga uma viagem pra você depois. Eu falei, não, mas não quero estar aqui depois, eu quero estar aqui agora. Eu tenho família aqui. Me senti tão bem falando aquilo. Quando eu recebi a mensagem dele, eu falei pro meu marido, eu falo isso, eu posso correr o risco de ser mandado embora. Mas eu preciso falar, eu preciso correr esse risco, eu preciso dar um não pra ele, porque tudo vai sair daqui às 11 hoje, tá? Né? Às vezes ele saía pra almoçar, voltava às 5 horas da tarde, me ligava e falava assim, não vai embora não, hein? Porque eu vou trabalhar. Então ele ficava de 5 às 10 trabalhando, eu tinha que ficar com ele lá. Então, todo esse cinza eu dei pra ele. Nesse dia, quando ele me ligou, eu falei assim, não, mas eu quero estar aqui agora, eu tenho família aqui, minha família está reunida, nós voamos 14 horas para estar aqui, né? Eu vim visitar minha família e eu não vou voltar. Perfeito. Não perdi meu emprego. Não, isso. E aquilo Você me deu... impôs, né? E aquilo me deu uma força, depois voltei com a cabeça erguida, sabe? Tipo... Tá pensando que tá falando com quem? Claro, porque você sabe do seu valor, né? Pensando que tá falando com quem? Não voltei. Né? Então, assim, aquilo me fez muito bem mesmo. E a partir dali, eu falei não para vários diretores. É isso. Vários diretores. Não, isso vai passar dos meus limites. Isso eu não vou fazer. E nesse horário eu não vou ficar. Nesse dia eu não venho. E acabou. Nunca perdi emprego por causa disso. Pois é, e que mal te faria se você tivesse falado todos esses exatamente, eu ia fazer muito mal, porque eu teria perdido momentos em família, momentos de lazer, porque eu estaria ali, entendeu? Fazendo alguma coisa que eu não queria. A gente fala da violência psicológica em casa, mas acontece muito dentro de empresa. Muito. Né? Essa pressão psicológica, o próprio gaslight, né? Da pessoa falar, você é louco, o que você está falando? Nanana. Isso acontece com muita frequência dentro de empresa. Sim. Então, a gente tem que estar muito atento. E isso tudo mexe com o nosso psicológico, né? Se a gente não colocar limite, se a gente não ter consciência que a gente está vivendo aquilo para colocar esse limite,
A gente tá suscetível a viver tudo isso. Eu nunca fiz terapia, tá? Mas... Eu faço. Eu acho que eu precisava fazer terapia. Algumas questões e tal, mas... Sou suspeita, acho que todo mundo merece mas eu fazer acho terapia. que todo faço, eu mundo, gosto acho que todo muito. mundo deveria fazer. Quando eu tive minhas questões, quando eu era criança, né? Tudo era engole choro, né? Isso é mimimi. Não, naquela época não tinha esse termo mimimi, mas era frescura, vai pro seu quarto, não enche o saco, né? Então eu lidei com muitas questões, né? Que não pude resolver, né? E aí, na minha cabeça, ficou, isso é mimimi. Hoje, mimimi, sabe? Não tem que fazer terapia, não sei o quê. E aí, a minha filha mais nova, tem 16 anos, ela, quando ficou com 14 anos, ela colocou, me impôs mesmo que ela queria fazer terapia, que ela precisava de uma pessoa. Você é minha amiga, mãe, mas eu preciso falar coisas que ultrapassam isso. Né? São questões que ultrapassam e você não vai conseguir me ajudar. Né? Porque eu sou, né, mãe, sabe como é que é? Não, isso tá errado. E na realidade não é tão errado, né? Enfim, não tem nada demais, mas a gente fica com medo de acontecer alguma coisa, então você nega, né? Então, e ela impôs e fez terapia, fez 2 anos de terapia. Aí depois começou a dançar, cantar, ela falou, mãe, eu tô em outra vibe, minha terapia agora é dançar, cantar, pintar. Mas eu passei um bom tempo falando pra ela que era mimimi, sabe? Mas eu comecei a pensar, poxa, me agiram assim comigo, não por culpa da minha mãe. Não foi culpa da minha mãe. Minha mãe também recebeu dessa forma, né? Sim. A gente, às vezes, acaba dando o que a gente recebe. E aí, sempre, né? Exatamente. E aí, ela se impôs com aquilo, e isso fez muito bem a ela. Meu filho agora também tá fazendo terapia, tá adorando. Não queria fazer terapia de jeito nenhum. Esse é um outro mito que existe da terapia, né? Que a terapia é pra você culpar pai e mãe. E, na verdade, assim, muita coisa começa lá, obviamente, sim. na sua raiz, com o pai e com a mãe. Mas a ideia não é culpar, é você entender isso, que seus pais te deram o que eles tinham pra dar, né? Da melhor forma que eles tinham, e às vezes não é a forma ideal, mas era a melhor forma que eles tinham. Entender que eles são falhos, assim como nós somos falhos. Mas eu só entendi isso depois que eu tive filho. Pois é. Entendeu? Eu entendi. Que é um processo terapêutico, né? Ter filho não deixa de ser um processo terapêutico. Eu só entendi isso depois que eu tive filho. Tipo assim, caramba, esse era o amor que minha mãe sentia por mim. Quer dizer, é o amor, não morreu, né? É o amor que minha mãe sente por mim. Putz, eu falei tudo aquilo pra ela, eu fiz tudo aquilo. Cara, eu comecei a entender muito a minha mãe depois que eu tive filho. E a nossa relação era muito turbulenta, enfim, por vários motivos, mas depois minha relação com a minha mãe assim, melhorou 1000%. Depois que eu tive filho. Quando você olha para essa relação, né? O que ficou lá atrás? O que ficou faltando? E você começa a modificar mesmo essa forma de pensar. Não é que eles fizeram pro seu mal, nada disso. Mas eu não preciso replicar, né? Meu pai e minha mãe são eles, é a história deles. Eu não preciso fazer como eles. Eu posso fazer diferente. E não quer dizer o que eles fizeram... Não é num apontamento de julgar. É de entender que o que eles fizeram, eles tinham recursos que hoje eu tenho a mais. Então eu posso fazer diferente. Às vezes a gente faz diferente e faz errado, né? Isso, exato, claro. Que a minha filha acha que é errado. Mãe, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu falei, tá, porque eu sacudi ela. Faz uns 2 anos, sacudi assim na roupa. Aí ela, você me bateu. Que eu não vou. Minha filha, você tá no lucro. Porque eu apanhava de cinto. É uma evolução. Cabo de vassoura. A Havaiana te fazia curva, né? Então, assim, eu só dei uma sacudidela, nem encostei no seu corpo, assim, na sua pele. Olha como é que eu evoluí, né? Claro. E aí você vai evoluir muito mais, que você vai abaixar, vai falar com o seu filho, né? Vamos tomar banho, meu amor. Se ele não quiser, você vai usar outra técnica, né? Que você vai conseguir. Então tá, não quer não? Então tá bom. Que você vai conseguir convencer seu filho a botar aquela roupinha, tomar banho. Você vai evoluir mais do que eu. Eu já evolui bastante, porque na minha época era cinto. Isso aí, agora é outro processo. E não quer dizer que você não esteja melhor, mas também não quer dizer que você não possa melhorar. Sempre tem oportunidade. Eu não tô 100%, que eu dei uma sacudidela. Mas, pô, já tá no louco. Com certeza. Não é? E minha mãe não estava errada. Naquela época, todos os meus amigos apanhavam. Sim. Todo mundo apanhava. Era a forma que eles aprenderam, era a forma que eles tinham para educar, enfim. E a gente morava em vila, né? Porque meu pai era militar, então era comunidade, né? Militar. Então, assim, no portão, as mães gritando, a gente já sabia puxar, já entrava com o moleque pela orelha. Cara, nunca fizemos isso nos nossos filhos. Não, o Alex pegou a orelha do Matheus uma vez. Não. Ele era pequeno. Mas, enfim, então a gente vai tentando melhorar. E às vezes a gente, minha mãe estava certa. A gente fala, foi tão rígida a minha educação. Mas sabe que minha mãe estava certa? E eu errei.
né? A gente vai se dando conta. É. Algumas coisas a gente vai entendendo, outras a gente vai tendo consciência de que não estava certo, mas que a gente vai fazer de outro jeito. E é isso aí. É. Esse é o nosso processo, né? Por isso que acho que a terapia ela te põe muito em contato com isso. Da gente olhar, Uhum. não ficar só presa ao passado, porque tem um monte de outras coisas, e também não são só os pais que constroem a gente, né? Depois tem Sim, escola, tem claro, os amigos, é. tem outras referências de homem e de mulher que a gente tem, como tios, enfim. Então, a gente vai ampliando cada vez mais. Mas é esse mergulho, né? Da gente olhar mesmo para trás para entender o que a gente é hoje. A gente não foi construído hoje. A gente tem uma base toda por trás. É. E você já pegou alguma mulher saindo de como é que chama aqui quando você tem filha? Paupério? Porpério? Porpério. E você já pegou, assim? Não atendi Não? com depressão pós-parto, você É. diz? Não. Tem muitas questões, né? Tem Eu acho que eu muitas tive questões. depressão pós-parto. É. Acho que a Lu tá fazendo terapia aqui hoje. né? Não tô nem pagando. Ela hoje tá aqui. Eu acho que eu tive. Acho que eu tive depressão pós-parto. É. Mas... É muito comum, né? É. Porque é uma mudança muito grande Sim. na vida da mulher. Muito É. grande. É porque eu conheço duas pessoas que foram internadas depois que teve neném com depressão pós-parto. Assim, eu não cheguei a esse ponto. Óbvio que não, entendeu? Uhum. Mas, sei lá, eu acho que eu sempre resolvi minhas questões, sabe? A coisa do engole choro, né? Que você aprendeu lá sempre quando era resolvi, criança. tipo, Você tô com esse acha? problema, não sei o que, É. pá, vou levantar a cabeça, vou balançar e sacudir a poeira e vou embora, entendeu? Uhum. Vamos lá, Aline, a gente falou muito sobre a psicologia positiva. É uma coisa assim que me gerou bastante curiosidade, por isso que a gente te perguntou. E aí eu quero voltar um pouquinho nesse assunto, até mesmo para entender como que a psicologia positiva pode ajudar. Uhum. Pode ajudar essas mulheres, né? Porque falando assim do todo, não, de mulher, porque o seu trabalho é voltado totalmente para mulher. Então, quais as Dicas. dicas? O que a gente pode fazer em casa que a gente possa, né, ser mais feliz. Uhum. Tá. Sem precisar de terapia, obviamente. Seria bom fazer terapia. Ih, ó. Depois a gente dá o... Sem precisar de terapia, não existe aquela. É brincadeira. Acho que a primeira coisa, né, quando a gente fala psicologia positiva, dá a entender que é uma coisa meio óculos cor-de-rosa, né? Se a coisa é perfeita, aquela vida margarina, dá sabe? mesmo, dá pra, E- a gente pensa isso. E não é isso, né? É a vida como ela é, e a gente olhando para essa vida como ela é, transformando momentos que não são bons em, por exemplo, oportunidade de você aprender, de você fazer diferente. Então, como é que eu coloco a psicologia positiva no momento de, sei lá, eu perdi meu emprego, me separei? É você olhar para esse momento, talvez você não consiga ver nessa hora, mas é olhar a construção que você fez e que aprendizado você vai ter com aquilo que está saindo da sua vida naquela situação. Uhum. Né? É uma doença. Poxa vida, como é que eu vou trabalhar com a doença de uma forma positiva? Será que essa doença não está te trazendo algum recado? Não está te pedindo para parar um pouquinho, né? Quantas vezes a gente adoece porque a gente está num ritmo aceleradíssimo na Sim. vida e a doença vem para falar, para, a gente não respira. para cuidar da doença, a doença às vezes nos para. Isso aí. É, Enfim, a doença traz um monte de simbologia pra gente. Então, é. só para tirar essa impressão de que a psicologia positiva é só oba-oba, né? Uhum. Mas tem uma sigla que, enfim, ela tem uma série de coisas que a gente vai trabalhando, mas o principal que eu poderia trazer aqui como dica, tem uma sigla que é o PERMA. O PERMA agora com um H no final. Uhum. Cada letrinha dessa, uma sigla em inglês, ela vai trazendo aspectos da nossa vida que a gente precisa trabalhar. Então, eu vou falar os principais, que são coisas que a gente precisa olhar, né? De todos eles, hoje, o que mais atinge a nossa felicidade, a nossa infelicidade é o R, que são as nossas relações. Então, Uhum. quanto é importante a gente manter relações saudáveis, cultivar relações saudáveis, né, no nosso dia a dia, seja em casa, fora de casa, né, aquele amigo que a gente não vê há muito tempo, né, será que não vale a gente mandar uma mensagem, manter essa relação, sair para tomar um café, dentro de casa, como é que tá essa relação? A gente conversa com o marido, com o filho, com a mãe, a gente mantém diálogos saudáveis, né, e aí a gente fala de relações saudáveis, Sim. porque quando elas não são saudáveis, elas têm um impacto muito profundo na gente, né? Outra coisa que eu gosto bastante de falar é a gratidão, que é uma palavra que caiu numa moda que todo mundo, me deu a água, gratidão. Não, isso é obrigado, isso não é gratidão. É. A gratidão é uma Concordo coisa plenamente. Eu também concordo. que aí tem gente que fica até com ranço de falar de gratidão, porque ficou banalizado. E a Uhum. gratidão é uma coisa muito mais profunda, que você sente de fato. Sabe quando você fala, nossa, que gratidão, e aquilo vem
Toma o seu corpo. Então, tem um exercício da psicologia positiva que é o diário de gratidão. Que é a gente, todo no final do dia, antes de dormir, a gente escrever 3 coisas boas que aconteceram naquele dia. E é muito difícil para começar. Porque você começa a olhar pro dia e você fala, não aconteceu nada no meu dia hoje. Mas aí você vai trabalhando a sua mente, o seu cérebro. Eu abri o olho, positivo. E aí assim, a maioria das pessoas começa assim, é porque eu tô com vida, porque eu respirei, porque eu tô com saúde, porque meu filho tá com saúde. É um começo, mas daí a gente vai aprofundando um pouco mais. Porque não faz sentido você falar isso todos os dias. E aí, são coisas simples da vida. Então, assim, aí eu saí e eu dei de cara com aquele pôr do sol maravilhoso. Olha que incrível viver aquilo. A minha irmã tem um potinho. Da Eu acho que eu gratidão. vou botar um potinho lá no... Ótimo. eu vou botar um potinho lá no nosso espaço. Aí todo dia a gente escreve alguma coisa Isso. e bota lá dentro. Só coisa boa. É incrível. Depois, quando você pega pra ler, aquilo até te inunda, assim. É o sentimento real de gratidão. Né? Eu encontrei alguém, por acaso, na rua, uma pessoa que eu não via há muito tempo. É um motivo de gratidão. Eu comi uma coisa que eu gostava muito. Então, anotar essas coisas. Essa é um outro exercício. O que mais? Espiritualidade é um ponto muito importante. E aqui a gente não fala de religião, né? Tá. Cada um com a sua espiritualidade, se conectar com alguma coisa maior, que te traga um propósito. O que você está fazendo aqui, né? Por que você acorda todos os dias? Então, você entender o que te move todos os dias são questões muito importantes que você precisa para te trazer felicidade, principalmente para você conseguir se mover em direção àquilo, né? Hoje eu não tenho aquilo qual é o meu propósito, mas para eu chegar nesse propósito eu preciso acordar e todos os dias caminhar nessa direção. Se eu perco isso de vista, parece que minha vida fica sem sentido. Então, entender esse propósito, essa conexão maior que eu tenho de estar aqui nessa vida, é um dos pontos também da psicologia positiva. E talvez por último, que eu acho que é uma coisa muito legal, que é uma palavrinha que a gente usa bastante, que é o savoring, que é o saborear. Então, quando você tá num lugar, você saborear aquele lugar. Então, o lugar a gente fica aqui, ó, tô falando com você, tá no celular, tô falando com você, mas tem outra pessoa falando ali, eu tô prestando atenção na conversa do vizinho, tô comendo, tô trabalhando, eu não tô nem em lugar nem num outro. Então, a gente, hoje tá muito comum, a gente não saboreia também, a nossa vida, a gente passa pela vida. Então, quando eu tô comendo, saboreia aquela comida. Quando eu tô com alguém, saboreia aquela companhia. Quando eu vou viajar, quando eu vou andar pela rua, olha por essa rua e presta atenção. É muito comum a gente passar por uma rua e falar, nossa, esse prédio sempre esteve aqui. E aí, sim, ele sempre teve. A gente que não parou para reparar, não reparou, porque a gente estava sempre ocupado com outras coisas. Então, quando a gente começa a saborear a vida, a gente está mais no momento presente, sabe? E aí, enfim, não é de uma forma muito resumida, é claro que não é só isso, mas a depressão é quando a gente fica muito lá, ó céus da vida, o que eu podia ter feito no passado e eu não fiz. E a ansiedade é o que eu posso fazer no meu futuro, e aí eu não estou no meu presente. Então, quanto mais eu estou presente, mais eu vou saborear e menos chance eu tenho de estar nesses dois polos da ansiedade e da depressão. E a terapia, ela pode trabalhar isso, né? Sim, com certeza. Porque não é fácil, né? Muitas coisas assim, não é fácil, igual assim, vamos lá, vou escrever lá. Eu até ganhei aquele livro, que é uns 5 minutos, que é tipo um diário que você vai escrevendo quando você acorda, quando você dorme. É mais ou menos isso aí. Aí eu fiquei ali pensando, eu comecei a fazer, falei, gente, o que teve de positivo? Né, o que aconteceu? Aí a primeira coisa que eu coloquei foi isso, eu acordei. Tipo assim, eu pensei, poxa, isso é muito positivo, claro, né? Eu acordei. Enfim, aí vai colocando várias características lá, várias coisas que acontecem, e o que tem de negativo também, né? As coisas que acontecem com a gente durante o dia, porque durante o dia a gente tá ali fazendo tudo bonitinho, aí do nada acontece alguma coisa, é um filho que passou mal na escola, sei lá, um copo que quebrou, alguma coisa que sai, que te tira um pouco ali do prumo, né? Então tem que trabalhar muito bem isso, tipo, isso muito não vai me estressar. Eu quebrei o copo, mas isso não vai me estressar. Mas como fazer isso, gente? Isso que você trouxe é muito legal, porque assim, muitas vezes é isso. Você acorda bem, tá tudo pro seu dia pra ser perfeito. Aí aconteceu aquele problema. Tá com uma agenda esqueceu legal. Tudo. Você esqueceu tudo de bom que aconteceu, você vai focar naquele problema. Você chegar em casa, você vai falar daquele problema, você vai remoer aquele problema. Enfim, acabou o seu dia, você teve um dia péssimo por conta de uma situação. E aí, o diário de gratidão, ele é feito à noite, justamente para você falar, peraí, eu tive esse problema assim, eu tive essa questão, mas eu não vou dormir com esse problema dentro de mim, eu vou entender que eu tive outras questões e eu não fico remoendo aquilo. Então,
Quando você remoe, você dorme, você acorda pensando naquele problema de novo. E aquilo toma uma proporção, às vezes, muito maior do que é o problema. Então, quando você faz esse trabalho de escrever coisas boas no final do seu dia, você meio que redireciona o seu cérebro para dizer, olha, eu quero focar mais no que é bom. E amanhã eu vou pensar nesse problema, mas não, ele não vai ser o meu foco, ele não vai ser o meu que vai me direcionar nessa noite e amanhã também. Tem um livro, O Milagre do Amanhã, Aham. né? Ele fala sobre... Já viu O Milagre do Não. Amanhã? É muito legal, né? Que você tem que, na hora que você vai dormir, você tem que pensar positivo. Você não tem que pensar assim, ai, que saco, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã. Porque você vai acordar realmente achando um saco, né? O livro, ele fala muito sobre isso, né? Para quem leu e tudo. Então, eu achei isso muito interessante e realmente eu comecei a trabalhar isso muito em mim na hora de dormir. Porque na hora que a gente vai dormir, os pensamentos estão a mil. E o que a gente tem mania de fazer? Celular. Então, você tá ali pra pegar no sono, aí você tá vendo coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Aí, às vezes, você vê uma notícia que, tipo assim, te arrasa. E você vai dormir com aquele sentimento. Aí você vai sonhar, como é que você vai acordar? Você não vai acordar bem, não tem como você acordar bem. Então esse Milagre da Manhã, ele fala muito isso, né? De deixar, largar os eletrônicos, largar tudo e realmente deitar, ler um livro, ouvir uma música que acalme, uma coisa boa. Só que é difícil às vezes, né? Da gente fazer isso, que a gente tá ali sempre conectado, querendo saber o que tá acontecendo com o mundo, querendo saber tudo que tá acontecendo. E é um cuidado que a gente precisa ter. Quando a gente fala assim, se eu perguntar para vocês, do que vocês se alimentam? Talvez vocês vão pensar exclusivamente no prato de comida de vocês, né? E aí a gente se alimenta por todos os sentidos, né? Então, quando a gente come, a gente está se alimentando, mas se a gente ouve coisas ruins, se a gente assiste uma programação ruim, se a gente está em contato com cenas ruins, tudo aquilo vem para o nosso corpo. Quando a gente assiste, por exemplo, uma cena, sei lá, o pai matou o filho, como é que a gente sente? Nossa, Não dá uma injustiça, aquela angústia? Aquilo vem para o nosso corpo. E aí, imagina a gente colocando o nosso corpo nesse contato todos os dias. O mal que aquilo faz pra gente. Então, a gente tem que cuidar muito do que a gente se alimenta, do que a gente vê, do que a gente ouve. Eu, às vezes, estou assistindo um filme com meu marido, eu falo, vou parar. Ele, porque tá me fazendo mal, eu tô nervosa. Enfim, vou tirar. Aí, vamos comédia romântica. Isso aí. Eu tiro. Hoje em dia eu tenho taquicardia. Eu parei de assistir novela por causa disso. As maldades todas que o tempo inteiro, maldade. Eu tenho uns 7 anos que eu não vejo novela Também não. por conta disso, entendeu? Porque começava a me fazer mal aquilo. Aí eu mudava de canal. E agora os filmes também. Alex, o que eu... Tava dando taquicardia, eu não quero assistir aquilo. Muita maldade, não quero. E a gente pode escolher, né? O que a gente Aí quer ver, o que não tiro. quer ver. Exatamente, não dá. O mundo já tá cheio de tanta coisa. E aí a gente fica alimentando, né? Então a gente tem que alimentar coisas boas, né? Sair desse automático, né? De ficar ali só, tá passando, eu vou assistir, tô ouvindo. Conviver com pessoas que fazem fofoca, que falam mal do outro, não sei o quê. Você não precisa conviver necessariamente. Talvez tá no meio de trabalho, você não tem muito como sair, mas tenta se blindar, sai para almoçar com outras pessoas, né? Então, são pequenas escolhas que a gente deve colocar no nosso dia a dia que favorecem muito a nossa saúde mental, nosso bem-estar, nossa felicidade. Então, você sempre trabalha essa parte do positivo mesmo. Sim, Seria isso. Por mais que você tenha um problema, você tem que entender que aquilo vai passar de alguma forma. Problema todo mundo tem. Né? Às vezes, porque tem pessoas que às vezes chegam, aconteceu isso, não sei o quê. Só lamúrias. Aí tal, aí fala, achando que o problema dela é maior do que o outro. E eu acho que não, eu penso que não. Todo mundo tem o seu problema e todo mundo, né? Claro que tem coisas que acontecem, sei lá, aconteceu isso é pior, mas é a maneira de cada um sentir também, né? Sim, que para aquela pessoa talvez seja o pior problema mesmo, tá na pele dela, né? Mas é trazer essa consciência mesmo, de entender que as coisas vão acontecer, que a vida não é um mar de rosas. Que as coisas vão se ajeitar, né? Que vão se ajeitar, só que a gente precisa olhar e se movimentar. Se ajeitar parada não vai acontecer, né? Você precisa fazer um movimento em direção. Tudo passa, né? Eu aprendi isso uma vez que eu tive um problema. Tudo passa. Aí eu, sei lá, eu olhando assim, era na época Facebook, não tinha nem Instagram, eu tava assim, enfim, um processo doloroso e tudo. E aí apareceu essa frase, tudo passa. Aquilo me deu uma coisa assim, eu senti realmente, falei, gente, isso é pra mim realmente, as coisas, vai passar. Era um texto do Chico Xavier, maravilhoso lá. E eu trouxe isso pra vida. Então, quando eu tô assim, naquele pior momento, pode estar acontecendo uma coisa muito difícil na minha vida, eu falo assim, tudo passa. Isso também vai passar. Eu vou aprender com esse problema. Sim, tirar
tirar as coisas boas, né? entendeu? Levar para algum outro, né? Mas isso é um trabalho. Com É um trabalho mental, é um trabalho muito grande de Eu sempre conseguir, penso, exatamente. vai abrir uma janela. Acho que eu vou até fazer uma tatuagem, minha nova tatuagem, tudo passa. Não, sério, porque, gente, Eu tudo sempre, passa. eu sempre falo que vai abrir uma janela. Vai. Sempre acreditei nisso, sempre abriu, É. nunca... Enfim. Bom, tá chegando ao isso. fim. Infelizmente. Mais um que episódio. delícia! Terapia gratuita. É, amei, Mentira, até gente. parece. Você falou isso de mim, mas é mentira. É tá? verdade, Eu não esse fiz terapia bilhete. aqui, não. Tá bom. E, bom, então não se esqueça de... Assistiu? Se inscreve no canal. Por favor, porque... pra gente continuar fazendo esse trabalho, né, Romina? Esse trabalho lindo com mulheres. Como Exatamente. é que eu falo? Maravilhosas, mulheres incríveis. maravilhosas. A gente precisa mais inscritos no canal. Não esquece de seguir @gastadeiricia. Você, Romina, é o quê? @Romina_acessórios. E você, Aline, qual passa é o o seu Instagram? @psicóloga_Aline Rod. Como é que é o Rod? Rod? Se bem que vai escrever embaixo. É Rod de Rodrigues, para no D, R-O-D. Tá, depois Tá a gente ótimo. passa aí pro nosso editor. Isso. E Muito Aline, obrigada por você ter Eu que vindo, agradeço o papo foi o convite, ótimo. Foi muito bom, Eu obrigada. acho que é um assunto, né? O que você traz aqui pra gente é bem extenso. Ainda tinha muita coisa pra gente estar falando aqui. Então, assim, muito obrigada. E obrigada também por estar aí ajudando mulheres, né? Você é essencial para essas mulheres, com certeza. Obrigada, eu que agradeço. É o que faz meu coração brilhar, né? Meus olhos brilharem. Então, é muito bom poder estar aqui falando sobre isso com vocês. Obrigada pelo convite. Que bom. Obrigada, Aline. Obrigada a você.